Olá pessoal, meu nome é André Teixeira e sejam bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Como vocês têm acompanhado, nós chegamos ao último livro da série do Percy Jackson e os Olimpianos. O livro se chama O Último Olimpiano. Hoje eu vou ler para vocês o 5º capítulo do final dessas primeiras grandes aventuras do nosso amigo Percy Jackson. Falando nisso, você já começou a acompanhar a série lá no Disney Channel? O pessoal tem dividido opiniões sobre a série. E você, o que você está achando? Se é a sua primeira vez por aqui, você pode acompanhar todas as nossas leituras nas playlists que estão separadas aqui no canal. E não esquece de deixar a sua curtida e de compartilhar com os amigos que você gosta, tá bom? E vamos lá para a nossa leitura. Capítulo 5. Enfio minha cadela em uma árvore. A senhora O'Leary me viu antes que eu a visse. Uma manobra bastante boa, considerando-se que ela é do tamanho de um caminhão de lixo. Entrei na arena e um muro de escuridão desabou sobre mim. Em um instante, eu estava de costas no chão, com uma pata imensa sobre o meu peito e uma língua que parecia uma esponja de aço gigante lambendo meu rosto. Ai! Exclamei. Ei, garota, também estou feliz por te ver. Ai! Levou alguns minutos até que a senhora O'Leary se acalmasse e saísse de cima de mim. A essa altura, eu estava praticamente encharcado de baba de cachorro. Ela queria brincar de pegar, portanto, escolhi um escudo de bronze e o atirei do outro lado da arena. Por falar nisso, a senhora O'Leary é o único cão infernal amistoso em todo o mundo. Eu a herdei quando seu dono morreu. Ela vivia no acampamento, e Beckendorf... Bem, Beckendorf costumava cuidar dela quando eu não estava ali. Foi ele quem fundiu o metal para o osso de bronze favorito da senhora O'Leary. Fizeram na forja uma coleira com uma carinha de Smile e uma plaquinha de identificação com 2 ossos cruzados. Assim como eu, Beckendorf era o melhor amigo dela. Pensar nisso me fez ficar triste novamente, mas atirei o escudo mais algumas vezes, pois a senhora O'Leary insistiu. Logo ela começou a latir. Um som ligeiramente alto, mais alto do que um canhão de artilharia, como se precisasse ir dar uma volta. Os outros campistas não achavam nada engraçado quando ela usava a arena como banheiro. Isso já havia causado alguns acidentes infelizes. Assim, abriu os portões da arena e ela correu direto para a floresta. Corri atrás dela, sem me preocupar com o fato de ela estar muito à frente. Nada na floresta poderia apresentar uma ameaça à senhora O'Leary. Até mesmo dragões e escorpiões gigantes fugiam quando ela se aproximava. Quando finalmente consegui alcançá-la, ela não estava usando o banheiro. Estava em uma clareira que eu conhecia, onde o conselho de anciãos do casco fendido certa vez havia levado Grover para julgamento. A aparência do lugar não era das melhores. A grama ficara amarelada. Os 3 tronos de topiaria haviam perdido todas as folhas. Mas não foi por isso que me surpreendeu. No meio da clareira estava o trio mais estranho que eu já vira. Juniper, a ninfa da árvore, Nico D'Angelo e um sátiro muito velho e muito gordo. Nico era o único que não parecia apavorado com a presença da senhora O'Leary. A aparência dele era muito semelhante à que tinha em meu sonho. Casaco de aviador, jeans preto e uma camiseta com uma estampa de esqueletos dançarinos, como aquelas das comemorações do Dia dos Mortos. Sua espada de ferro estígio pendia ao lado do corpo. Ele tinha apenas 12 anos, mas parecia muito mais velho e mais triste também. Cumprimentou-me com a cabeça e então voltou a coçar as orelhas da senhora O'Leary. Ela farejou-lhe as pernas, como se ele fosse a coisa mais interessante depois de um filé de costela. Sendo filho de Hades, ele provavelmente andava por toda sorte de lugares agradáveis aos cães infernais. O velho sátiro não parecia nem de perto tão feliz. Será que alguém, ou que essa criatura do mundo inferior está fazendo na minha floresta? Ele agitava os braços e batia os cascos como se a grama estivesse quente. Você aí, Percy Jackson, essa fera é sua? Ah, me desculpe, Leneu, falei. Este é o seu nome, certo? O sátiro revirou os olhos. Seu pelo era cinzento e entre seus chifres crescia uma teia de aranha. A barriga poderia fazer dele um carrinho de bate-bate invencível.
Bem, é claro que eu sou Leneu. Não me diga que se esqueceu de um membro do conselho tão rapidamente. Agora, chame essa sua fera. Latiu a senhora O'Leary feliz. O velho sátiro engoliu em seco. Mande-a embora! Juniper, eu não vou ajudá-la nessas circunstâncias. Juniper virou-se na minha direção. Tinha uma beleza bem própria das Dríades, com um vestido roxo de tecido fino e o rosto de elfo, mas seus olhos estavam tingidos de tom verde da clorofila, de tanto chorar. Percy, fungou ela. Estava perguntando sobre Grover. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Ele não ficaria longe tanto tempo assim, se não estivesse em apuros. Esperava que o Leneu... Eu já lhe disse, protestou o sátiro. você está melhor sem aquele traidor. Juniper bateu o pé no chão com força. Grover não é um traidor. Ele é o sátiro mais corajoso que já existiu. E eu quero saber onde ele está. Os joelhos de Leneu começaram a bater. Eu não vou responder a pergunta nenhuma com essa cadela infernal farejando a minha cauda. Nico parecia estar tentando não rir. Eu vou levar a cadela para dar uma volta, ofereceu-se. Ele assoviou e a senhora O'Leary seguiu saltitando em direção ao outro lado do bosque. Leneu bufou indignado e bateu a mão na camisa, tirando os galhos presos nela. Bem, como eu tentava explicar, minha jovem, seu namorado não enviou nenhum relatório desde que votamos pelo seu exílio. Vocês quiseram votar pelo exílio dele, corrigi. Quiron e Dionísio impediram. Nada! Eles são membros honorários do conselho. Esses votos nem contam. Vou dizer a Dionísio que você falou isso. Leneu ficou pálido. Eu só quis dizer... Agora ouça aqui, Jackson. Esse assunto não é da sua conta. O Grover é meu amigo, eu falei. Ele não estava mentindo para vocês a respeito da morte de Pan. Eu vi com os meus próprios olhos. Vocês só estavam com medo de aceitar a verdade. Os lábios de Leneu tremeram. Não! Grover é um mentiroso e já foi tarde. Estamos melhor sem ele. Apontei para os troncos murchos. Se as coisas estão indo bem, onde é que estão seus amigos, hein? Parece que o conselho não tem se reunido ultimamente. Marrom e Sileno, eu tenho certeza de que vão voltar, disse ele, mas dava para perceber o pânico em sua voz. Só tiraram um tempo para pensar. Este está sendo um ano muito inquietante, é? E só vai piorar, assegurei. Leneu, nós precisamos de Grover. Tem de haver uma forma de você encontrá-lo com a sua amiga. Os olhos do velho sátiro se estreitaram. Estou lhes dizendo que não sei nada dele. Talvez esteja morto. Juniper engoliu um soluço. Ele não está morto, eu falei. Isso eu posso sentir. Elos de empatia, disse Leneu desdenhoso. Muito pouco confiáveis. Então, pergunte por aí, insisti. Encontre-o. Há uma guerra chegando e o Grover estava preparando os espíritos da floresta. Sem a minha permissão. E essa guerra nem é nossa. Agarrei-o pela camisa, o que, com sinceridade, não era meu estilo. Mas aquele bode velho e estúpido estava me deixando louco de raiva. Ouça aqui, Leneu. Quando Cronos atacar, ele virá com matilhas de cães infernais e vai destruir tudo em seu caminho. Mortais, deuses, semideuses. Você acha que ele vai poupar os sátiros? Espera-se que você seja um líder. Portanto, lidere. Vá lá fora e veja o que está acontecendo. Encontre o Grover e traga notícias para Juniper. Vai! Vai agora! Eu não o empurrei com muita força, mas ele tinha a cabeça meio pesada. Caiu sentado com o seu traseiro peludo. Depois conseguiu se pôr de pé com esforço e saiu correndo com a barriga sacudindo. Grover jamais será aceito! Vai morrer como um pária! Depois que ele já havia desaparecido nos arbustos, Juniper enxugou os olhos. Desculpa, Percy. Eu não tinha intenção de envolver você nisso. O Leneu ainda é um senhor da vida selvagem. Não é bom tê-lo como inimigo, ok? Sem problema, falei. Tem inimigos piores do que um sátiro gordo. Nico caminhou de volta para onde estávamos. Bom trabalho, Percy.
A julgar pela trilha de tufos de pelo de bode, eu diria que você deu uma bela sacudida nele. Tinha receio de saber por que Nico estava ali, mas tentei sorrir. Bem-vindo de volta. Passou por aqui só para ver a Juniper? Ele ficou vermelho. Ah, não! Isso foi um acidente. Eu apareci no meio da conversa deles e... Ele quase nos matou de susto, disse Juniper. Surgiu no meio das sombras. Mas, Nico, você é o filho de Hades. Tem certeza que não ouviu falar nada sobre o Grover? Nico mudou de posição. Juniper, como eu tentei lhe dizer, mesmo que o Grover morresse, ele reencarnaria em outro ser da natureza. Eu não consigo pressentir esse tipo de coisa. Somente almas mortais. Mas se você souber de alguma coisa, implorou ela, pousando a mão em seu braço. Qualquer coisa. As bochechas de Nico ficaram ainda mais vermelhas. Pode apostar, eu vou ficar atento. Vamos encontrá-lo, Juniper, eu prometi. Grover está vivo, eu tenho certeza. Deve haver uma razão simples para ele ainda não ter entrado em contato conosco. Ela concordou, abatida. Eu odeio não poder deixar a floresta. Ele pode estar em qualquer lugar. E eu presa aqui esperando. Ai, mas se aquele bode tolo se machucou... A senhora O'Leary voltou saltitando e seu interesse foi despertado pelo vestido de Juniper. Juniper gritou. Não ousem. Conheço história de cães e árvores. Fui! Puf, e se transformou em uma névoa verde. A senhora O'Leary pareceu desapontada, mas seguiu pesadamente em busca de outro alvo, deixando-me sozinho com Nico. Ele bateu com a espada no chão. Um montículo de ossos de animais emergiu da terra. Eles se reuniram, formando o esqueleto de um ratinho do campo que fugiu. Lamentei muito quando eu soube do Beckendorf. Um bolo formou-se na minha garganta. Como é que você... Falei com o fantasma dele. Ah, tá, certo. Eu não queria me acostumar com o fato de que aquele garoto de 12 anos passava mais tempo falando com os mortos do que com os vivos. E ele disse alguma coisa? Ele não acha que a culpa tenha sido sua, Percy. Imaginou que você deveria estar se martirizando e disse que você não deve fazer isso. Ele vai tentar renascer? Nico sacudiu a cabeça. Ele está no Elísio. Falou que está esperando alguém. Não sei bem o que ele quis dizer com isso, mas pareceu não ter problemas com a morte. Não era um grande consolo, mas já era alguma coisa. Eu tive uma visão de você no Monte Titã, disse eu a Nico. Era real, ele disse. Eu não tinha intenção de espionar os titãs, mas já que eu estava nas redondezas, fazendo o quê? Nico mexeu no cinto onde carregava a espada. Seguindo uma pista você sabe, da minha família. Fiz que sim com a cabeça. Eu sabia que o passado dele era um tema doloroso. Até 2 anos atrás, ele e a irmã Bianca estavam parados no tempo em um lugar chamado Hotel e Cassino Lotus, onde permaneceram por uns 70 anos. Por fim, um misterioso advogado os tirou de lá e os matriculou em um internato. Mas Nico não tinha nenhuma lembrança de sua vida antes do cassino. Ele não sabia nada de sua mãe. Não sabia quem era o advogado, por que haviam sido presos no templo, nem por que tiveram permissão de sair. Depois que Bianca morreu, deixando-o sozinho, ele se tornara obcecado em encontrar respostas. Então, e aí, como foi? Eu perguntei. Teve alguma sorte? Não, murmurou ele. Mas devo ter alguma nova pista em breve. E qual é a pista? Nico mordeu o lábio. Isso não é importante agora. Você sabe por que eu tô aqui. Uma sensação de pavor começou a crescer em meu peito. Desde que, no último verão, Nico apresentara pela primeira vez seu plano para vencer Cronos, eu passara a ter pesadelos. De vez em quando ele aparecia para me pressionar e me dar uma resposta. Mas eu continuava a me safar com invasivas. Nico, eu não sei. Parece radical demais. Tifão está chegando em, digamos, uma semana. A maioria dos últimos titãs está livre a essa altura. E do lado de Cronos. Talvez seja a hora de ser radical. Olhei na direção do acampamento. Mesmo à distância, podia ouvir os campistas de Ares
e de Apolo lutando de novo, gritando maldições e recitando poesia ruim. Eles não são páreo para o exército dos titãs, afirmou Nico. Você sabe disso. Essa luta se resume a você e ao Luke, e só há uma forma de você derrotá-lo. Lembrei-me da luta no Princesa Andrômeda, em que eu fora irremediavelmente vencido. Cronos quase me matou com um único corte no meu braço, e eu não consegui nem feri-lo. Contra a corrente foi repelida por sua pele. Podemos lhe dar o mesmo poder, insistiu Nico. Você ouviu a grande profecia. A menos que você queira ter a sua alma ceifada por uma lâmina maldita. Eu me perguntei como Nico soubera da profecia, provavelmente ao ouvir de algum fantasma. Não se pode escapar de uma profecia, eu falei. Mas você pode lutar contra ela. Nico tinha um brilho estranho e faminto nos olhos. Pode se tornar invencível. Talvez seja melhor nós esperarmos, tentar lutar sem... Não! Rosnou Nico. Precisa ser agora! Eu olhei fixamente. Havia muito tempo que eu não via seu temperamento inflamar-se desse modo. Você tem certeza de que você está bem? Ele respirou fundo. Percy, o que eu quero dizer... Quando a luta começar, nós não poderemos mais fazer a jornada. Essa é a nossa última chance. Você me desculpa se eu estou sendo muito insistente, mas há 2 anos a minha irmã deu a vida dela para proteger você. Quero que honre esse gesto. Faça o que for preciso para se manter vivo e derrotar o Cronos. Eu não gostava da ideia, mas então pensei em Annabeth me chamando de covarde e fiquei furioso. Nico tinha razão. Se Cronos atacasse Nova York, os campistas não seriam páreo para suas forças. Eu precisava fazer alguma coisa. A proposta de Nico era perigosa, talvez até mesmo mortal, mas talvez me desse uma vantagem na luta. Tá certo, vai, decidi. O que é que nós fazemos primeiro? O sorriso dele, frio e sinistro, fez com que eu me arrependesse de ter concordado. Primeiro, vamos precisar reconstruir a história de Luke. Precisamos saber mais do seu passado e da sua infância. Estremeci pensando no quadro de Raquel do meu sonho. Um Luke sorridente aos 9 anos. Por que nós precisamos saber disso? Eu vou explicar quando nós chegarmos lá, disse o Nico. Eu já localizei a mãe dele. Ela mora em Connecticut. Eu olhei. Nunca pensara muito sobre a mãe mortal de Luke. Já havia encontrado o pai dele, Hermes, mas a mãe... Luke fugiu de casa quando era muito novo, eu disse. Não achava que a mãe dele ainda estivesse viva. Ela tá bem viva. A maneira como ele disse aquilo me fez pensar o que havia de errado com ela. Que tipo horrível de pessoa ela seria. Ok, eu disse. Então, como é que nós vamos a Connecticut? Posso chamar o Blackjack? Não! Nico franziu as sobrancelhas. Os Pegasus não gostam de mim, lembra? E o sentimento é mútuo. Mas não há necessidade de ir voando. Ele assoviou e a senhora Larry veio trotando do bosque. Sua amiga aqui pode ajudar. Nico deu tapinhas na cabeça dela. Ainda não experimentou uma viagem nas sombras? Viagem nas sombras? Nico sussurrou no ouvido da senhora Larry. Ela inclinou a cabeça subitamente alerta. Suba a bordo, disse-me Nico. Eu nunca imaginara cavalgar um cachorro antes. Mas a senhora O'Leary certamente tinha tamanho para isso. Subi em suas costas e segurei a sua coleira. Isso vai a deixar muito cansada, avisou Nico. Portanto, não pode ser feito com frequência, ok? E funciona melhor à noite. Mas todas as sombras são parte da mesma substância. Existe uma única escuridão, e as criaturas do mundo inferior podem usá-la como estrada ou porta. Não entendi, eu disse. Não, replicou Nico. Levei muito tempo para aprender também, mas a senhora Larry sabe. Diga a ela onde ir, diga a ela Westport, casa de Mike Castellan. Você não vai vir? Não se preocupe, disse ele. Encontro você lá. Eu estava um pouco nervoso, mas me inclinei sobre a orelha da senhora Larry. Ok, garota. Pode me levar para Westport, Connecticut, para a casa de Mike Castellan? A senhora Larry farejou o ar, olhou para a floresta sombria e então saltou adiante, bem na direção de um carvalho. Um instante antes de o atingirmos,
mergulhamos em sombras tão frias quanto o lado escuro da lua. Fim do capítulo 5. Eu gosto da ideia dessas soluções maravilhosas nos livros, sabe? Nas histórias em geral. Um semideus montado num cão infernal viajando pelas sombras. É bem divertida a ideia. Enfim, agora que a história está se encaminhando para o final, eles estão completamente concentrados nos grandes inimigos, né? Que seriam o Cronos, que é um titã super forte e tudo mais, e o Loki, que foi o grande traidor da história desde o início. E agora eles precisam saber sobre o passado do Loki. Para que será que o Nico está fazendo essa jornada aí? Enfim, a história está chegando no final, ainda haverão muitos plots de diversão nesse livro, e eu espero que vocês continuem acompanhando, tá bom? Não esquece, todo domingo, um capítulo novo aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.